Sidney Roberto Machado da Silva é casado com Marci, pai de Davi, Daniel e Melina, pastor da Igreja Batista do Marapé, em Santos, São Paulo, desde dezembro de 1996. É bacharel e mestre em teologia, licenciado em pedagogia e habilitado em administração, pós-graduado em docência do ensino teológico, teologia sistemática, docência do ensino superior e MBA em gestão de pessoas. Com vocês, Sidney Roberto Machado. Porte de armas. Nosso atual presidente, ele tentou fazer uma modificação na lei existente, tá? Não é nada novo. Basicamente, a única coisa que o Bolsonaro ele tentou fazer foi... Porque um dos critérios para se portar arma no Estatuto do Desarmamento é você declarar os motivos pelos quais você está requerendo porte de arma. Você precisa dizer por que você quer portar arma. E o que o Bolsonaro, principalmente, tirou da lei era isso, tá bom? Mas os irmãos sabem que isso, por enquanto, não foi adiante. Mas é um assunto que continua rodeando. Por quê? Porque eu sei que mexe não só com o imaginário, mas com a realidade de todos nós. 60% dos brasileiros são contrários ao porte de arma e 40% são favoráveis, numa estatística bem aproximada. Eu estava nos Estados Unidos semana passada, retrasada, conversei com 2 amigos sobre essa questão lá, porque também é algo que mexe e divide a Igreja de Jesus Cristo, né? E um amigo ele disse assim, olha, na verdade, isso é uma questão partidária. Os democratas, eles carregam mais o norte dos Estados Unidos, os republicanos o sul, então os republicanos são mais favoráveis ao porte de arma e os democratas contrários. Aí eu conversando com outro amigo, eu falei, não é bem assim, a questão é cultural. A questão é cultural, o americano ele gosta de arma, ele brinca com arma, ele caça, é uma questão que está enraizado na cultura americana. E aí eu não contente, eu fui conversar com um teólogo americano. Eu me reservo o direito de não citá-lo, até porque ele me colocou algumas questões. Ele falou assim, por favor, não fala abertamente, porque ele já teve alguma dificuldade em relação a isso, mas a gente conversou demoradamente sobre essas questões. Ele falou assim, olha, esses 2 amigos americanos aí não sabem de nada. Na verdade, há uma polarização nos Estados Unidos, ainda mais... Agora, domingo, houve mais um pequeno massacre, a gente pode colocar assim, porque acho que só morreram 2 pessoas lá na Califórnia, mas um atirador abriu fogo numa feira gourmet e matou 2 pessoas meio que aleatoriamente. Então isso volta e meia acontece, está vendo? Isso acontece porque há um uso deliberado de armas nos Estados Unidos. Alguns americanos pensam assim. Outros americanos colocam o oposto. Olha, se houvesse uma liberação maior de armas, isso não aconteceria à torto e direito. E aí as pessoas jogam as estatísticas de acordo com aquilo que querem defender. Então eu já disse, por exemplo, no Texas, que depois que o porte de armas ele foi... novamente dado como possibilidade às pessoas na década de 80, diminuiu em 45%. Em 45% da criminalidade. Já, por exemplo, na cidade de Chicago, que é uma das maiores cidades americanas, dominada pelos democratas, onde o porte de armas é proibido, a criminalidade ela está estourando. Acho que em 10 anos ela subiu quase que 80%. Então, essa questão toda são jogos de números, por exemplo, no estado do Texas, onde há a liberação do porte de armas, 3 mortes violentas, homicídios, para cada grupo de 100 mil habitantes. Eu li as estatísticas do ano passado no Brasil, hoje. Nós estamos beirando 40 mortes violentas por grupo de 100 mil habitantes. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que o índice tolerável que nós encontramos, sabe aonde? No Afeganistão,
é de, no máximo, 10 mortes violentas por 100 mil habitantes. E no Brasil nós temos 40. E nós não temos liberação do porte de armas. Então, eu diria, muita calma nessas reflexões. Na Inglaterra, por exemplo, que é um país onde a liberação de armas ela é proibida há muitos anos, há uma proliferação de mortes violentas por arma branca, por facas e outras coisas mais. Eu li que nesse fim de semana 2 jogadores, se eu não me engano, do Tottenham, foram assaltados com armas brancas, no trânsito de Londres. Eu fiquei preocupadíssimo, já que eu vou demais para Londres. Isso é por minha parte. Qual é a visão do Antigo Testamento? Mais uma vez, olho por olho e dente por dente. E aí eu trouxe uma citação aqui do Mauro Meister, que é um teólogo presbiteriano do Mackenzie. E o Mauro Meister, ele coloca, olha, no contexto bíblico, a lei do talião, da retaliação, ela serve ao propósito de Deus, como trazendo um parâmetro de justiça para a sociedade civil. E ele coloca também que em nossos dias, essa lei da retaliação, ela serviria como um cunho pedagógico. Ou seja, nós deveríamos ter a possibilidade de uma reciprocidade. Agora, trazendo o que Jesus Cristo traz como interpretação da lei da retaliação, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Jesus Cristo diz, olha, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e ao que te demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2 milhas. E nós temos essa, como um bom resumo, não apenas dessa ideia de Jesus Cristo em relação à lei da retaliação, mas em relação a todas as questões interligadas no Sermão do Monte, a gente tem ali uma aplicação do que eu chamei de exagero de Jesus. No sentido, tá vendo? Bateram na tua face? Da outra face. Eu chamei isso de exagero, gente. Eu não estou chamando Jesus de exagerado. Eu estou dizendo que, aos olhos humanos, mortais, carnais, parece-me uma atitude exagerada. Mas, em todo o Sermão do Monte, nós temos esses exageros. Nós temos, por exemplo, ataques físicos, ataques legais, questões civis, e até a questão de empréstimo, como sendo algo que nós não devemos, em hipótese alguma, retalhar. A gente não pode pagar na mesma moeda. Exigir que as pessoas façam conosco o que, na verdade, elas façam conosco o que nós fizemos com ela, Agora, algumas considerações importantes. Eu não quero ser exaustivo também, gente. Eu só, me desculpa, até que horas eu tenho? Tá bom, o pessoal vai ficar até 21h40, joia. Então, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 36, olha o que Jesus Cristo diz aos seus discípulos. Está se encaminhando para a morte aqui, tá, gente? Está nos últimos capítulos do discipulado. Jesus disse, agora, se vocês têm bolsa, levem-na e também o saco de viagem. E se não tem espada, é melhor comprar a capa, vender a capa e comprar uma espada. Aí algumas pessoas interpretam, Jesus, eu fui a provisão de vocês, ainda sou. Mas eu quero que vocês estejam preparados. Usem sabedoria, usem de todos os artifícios. Não é fácil interpretar a palavra de Deus sempre. Eu tenho uma hermenêutica mais literal. Agora, nessas horas, se eu tenho uma hermenêutica mais literal, eu tenho que concordar que Jesus Cristo está dizendo o seguinte, vocês vão correr riscos.
a partir de agora, se o negócio estava feio, vai ficar muito pior. Então é melhor vocês comprarem uma espada. De repente, Jesus Cristo está dizendo aos seus discípulos, se preparem para uma defesa pessoal, quem sabe. Né? Agora, olha o que o apóstolo Paulo diz ao seu jovem discípulo Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Alguém que não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. É claro que o apóstolo Paulo está tratando dessa questão de você ser o protetor da sua família em diversos aspectos. Diversos aspectos. Você tem que ser o protetor espiritual da sua família. Por exemplo, nós pais precisamos zelar pela espiritualidade dos nossos filhos. Nós precisamos ser o protetor educacional dos nossos filhos. Zelar pela educação que hoje eles recebem. Mas também não está fora do contexto dizer que nós precisamos zelar pela boa saúde deles. E aí vai entrar naquele caso hipotético que eu coloquei lá no início. Talvez você, numa madrugada, seja surpreendido. Espero que ninguém sonhe com isso hoje. Mas talvez você seja surpreendido por um ladrão na sua casa. E o que você vai fazer? Eu confesso para vocês, Sidney, para ser mais, para as pessoas entenderem as minhas postulações, eu protegeria minha família do mal. Eu não tenho arma. Eu não sei nem onde eu tenho um canivete que eu tenho guardado. Mas também, se bem que eu poderia usar como a pata do elefante para matar algumas. Eu tenho os golpes, né? Agora, você está numa situação extrema. É claro que, intuitivamente e até conscientemente, você vai defender a sua família. Agora, o que eu gostaria de trazer como algo que precisa permear o nosso coração é sondarmos o que existe dentro dele. Porque isso nos espanta de termos atitudes não cristãs equivocadas. Eu não posso dizer que eu sou contrário, por exemplo, ao porte de armas. Eu tenho um amigo em comum com a Alípio, e ele foi um policial de alta patente, mas eu, quando o conheci há tantos anos atrás, ele já nem era policial. E um dia a gente andando com ele, eu vi uma arma no carro. Eu falei, rapaz, você guarda isso até hoje? Ele falou, olha, eu não sei quem eu prendi, com quem eu fui truculento, mas aquelas pessoas que eu fiz isso, talvez lembrem de mim. Então ele contou o drama dele. Ele quando chega em casa, ele dá 2 voltas no quarteirão com o carro, aí ele abre. Ele falou, eu tenho arma, eu ando com arma para todos os lados. Ele falou, eu vou no retiro de pastores com arma. Eu falei, lá tá certo, você precisa ir mesmo. Mas sabe, gente, eu não posso dizer não tenha. Não tenha. E aí, conversando com esse meu amigo americano, esse teólogo, ele que mora no Brasil, ele falou o seguinte, eu não tenho, porque a lei não me permite, até porque ele é estrangeiro. Ele falou, mas nos Estados Unidos eu tenho. Para que eu tenho arma? Ele falou, eu moro no interior. Eu gosto de caçar, eu tenho armas para caçar, mas eu tenho armas, 2, ele falou, de defesa pessoal em pontos estratégicos da minha casa. E se a minha casa for invadida, eu vou usá-la para defender a minha família e a minha pessoa. Talvez você não tenha armas na sua casa e você não vai usá-la. Mas talvez você chegue às vias de fato para defender a sua família. Qual é a diferença? Culturalmente, gente, eu cheguei a uma conclusão. Que a arma nos Estados Unidos, ela espanta pessoas. Espanta no sentido do bandido. Do bandido.
Mas, para que a gente não caia aqui no achismo, eu também acho que eu tenho que comprar uma arma. A gente precisa abrir lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Onde a palavra de Deus diz: acima de tudo, meu filho, tome muito cuidado com suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Isso é aquela paráfrase que muitas pessoas detestam, a Bíblia Viva. Mas eu captei só nesse texto porque eu achei interessante que as emoções do coração, elas afetam todo o nosso viver. Mas se você quiser ter uma tradução mais bíblica, hebraica, né, do coração procedem todas as fontes de vida. E o segredo não está em você decidir consigo mesmo ou com sua família se é legal ou não comprar uma arma, se é bom para a defesa da família. Se bem que em alguns lugares do nosso país, isso já não é mais uma questão de luxo. Nós temos alguns rincões no Brasil onde a arma é o único refúgio que famílias inteiras possuem. Fazendeiros, ou o outro lado também, poceiros, porque a luta é intensa. E se você não dá uns tiros para cima, você é literalmente assassinado. Agora, como que a gente resolve essas questões? A gente resolve olhando para dentro do nosso coração. Por isso, um pastor, o Gary Hall, americano, ele trazendo essa questão a lume, tá bom? Pegando essa questão desses atentados hediondos nos Estados Unidos e essa gana por ter arma dentro de casa, ele colocou o seguinte, e me chamou a atenção essa frase. O que estamos vendo hoje não é um problema de armas, é um problema moral chamado pecado. Estamos testemunhando a deterioração rápida dos Estados Unidos. Os Estados Unidos perderam sua bússola moral, perderam o temor do Senhor, e quando o temor do Senhor diminui, o mal aumenta. Ele, na continuidade do artigo que ele escreveu, ele vai dizer, isso é inevitável, porque é o compasso dos tempos. É o anseio pela volta de Cristo. Os tempos que nós viveremos são, segundo a palavra de Deus, as expectativas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo reine, segura na cadeira. Porque a gente vai experimentar alguns flagelos. E o que Gary Hall ele coloca é isso. Mas ele trata no seu artigo de algo interessante. A igreja hoje, ela tem deixado de fazer a diferença. Por quê? Porque é interessante que ela não diminui a criminalidade. E aí eu traduzo isso para o Brasil. Sabe qual é a cidade mais crente do Brasil? Anápolis. E é a segunda cidade do Brasil, proporcionalmente ao seu número de habitantes, com problema de drogas. Minha esposa é do Rio de Janeiro, niteróiense. Se você for ao Rio de Janeiro, só não é, para quem conhece Estados Unidos, mais interessante do que o sul dos Estados Unidos. Às vezes eu leio essas estatísticas, por que fecham-se milhares de igrejas batistas no sul dos Estados Unidos? Ora, simples. Tem quarteirão que tem 4. Mas se você for ao Rio de Janeiro, o que não falta lá é igreja batista e outras igrejas. E como que o Estado está tão deteriorado? A igreja de Jesus Cristo não tem feito diferença. Que deveria. Onde está a raiz de tudo isso? Biblicamente, ela está no nosso coração. Nós não estamos cuidando do nosso coração. Essas emoções, elas estão afloradas dentro de nós. Nós temos sangue nas ventas, desejo de justiça. Eu falei para minha esposa ontem, eu voltei hoje foi meu primeiro dia de trabalho, gente. Tirei 30 dias de férias. Fiquem com inveja. Voltei hoje. Eu falei, Marcinho, não aguento mais.
Não aguento mais ouvir os noticiários. Nós perdemos o rumo. Isso afeta o coração. A minha esposa sabiamente falou assim: para de ver esses noticiários. Para de entrar nesses sites. E é verdade, gente. Isso mexe comigo. Segundo o pensamento de Jesus Cristo, nós temos um assassino dentro de nós. Então, se eu não cuidar do meu coração, ou melhor, se eu não me render ao Espírito Santo, e Ele transbordar o meu coração, eu vou ser um ser humano normal, eu vou me encher de ódio. Eu terei uma máquina nas mãos mortífera, pegando carona em Hollywood. Agora, olha a diferença. Se eu for totalmente dominado pelo Espírito Santo, e dentro da minha casa eu tiver um revólver, para que ele vai servir? A possibilidade de eu utilizá-lo será muito menor. E se eu vier a utilizá-lo, será de um coração totalmente dominado por Deus, talvez por uma defesa pessoal, que é um contexto que muitos países experimentam, inclusive os Estados Unidos. O que é pior ou melhor? Nós temos um armamento de uma população, como está acontecendo no Brasil. 2003 foi promulgada a lei do desarmamento. Vocês lembram o que começou a acontecer? Você ia em determinados lugares, delegacias, dava lá a sua maquininha e ganhava até uma recompensa. Hoje nós temos 45% mais de armas na mão dos civis do que naquela época. Será que essas pessoas estão dominadas pelo Espírito Santo? Será que elas vão usar somente para sua defesa pessoal, para o bem? Então, eu diria que o segredo, queridos, para nós é exatamente isso. E como que a palavra de Deus, ela diz que nós podemos cuidar do nosso coração? Eu tenho 5 minutos, eu vou cumprir à risca isso. Lá no Salmo 1, a palavra de Deus, ela diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Rapidamente, se a gente aplicar isso ao nosso coração, como que eu dou um jeito? Não eu, mas o Espírito Santo. Primeiro, me cerco de pessoas certas. Eu me desassocio com aqueles que a palavra de Deus chama de ímpios. Não é o mundo. Então não tenho mais contato com não crentes. Não é nesse aspecto. Mas você sabe o que você deve fazer na presença de um não crente e o que você não deve. Você sabe, por exemplo, até onde vai a sua amizade, o seu envolvimento. Então, cerque-se de pessoas certas. Leia a palavra de Deus e medita nela. Não só ler, mas meditar. No sentido de que o Espírito Santo vai permear o seu coração e mudar os conceitos do seu coração. Seja dominado pelo Espírito Santo e vivencie o fruto dele. E confie na justiça de Deus, acima da sua própria justiça. Dessa maneira, queridos, eu tenho certeza que você vai poder ter arma na mão
Você vai ter uma flor na mão, seja o que for, mas você não vai fazer aquilo que não é reto diante do Senhor. Eu não tenho crise nenhuma. Tenho um meio primo meu, a Marci, minha esposa, ela acha engraçado, que eu tenho vários meios primos, sabe? Mas esse é meio primo que casou com uma prima minha, ele era policial. E ele tinha uma crise, porque eu sou policial. Eu falo, meu querido, você é uma autoridade constituída na nossa nação e totalmente fundamentado na palavra de Deus. Cumpra o seu papel. Nós precisamos disso. Então, eu não tenho dificuldade. Um civil com arma na mão, um civil com um coração totalmente dominado por Deus, ele não vai fazer besteira. Ele vai, talvez, quem sabe, num episódio, poder livrar a sua própria vida ou a da sua família de tormentas maiores. Espero não ter assustado ninguém, mas eu estou apenas, nesse momento, tentando aplicar aquilo que eu vi na palavra de Deus.